E aí pessoal, tudo bem? Bem-vindo a mais uma correção de exercício aí com o professor Robson. Hoje a gente vai corrigir os exercícios de vestibular aí do nível 2, tá? Então essa primeira aí, número 6, ele diz assim: seja o polinômio p de x, tá? Onde a é uma constante real, sabendo-se que p de menos 1 é igual a menos 6, pode-se concluir que p de 3 é igual a... Então olha aqui, ele te deu o p de menos 1 igual a menos 6. O que você tem que fazer? Substituir na equação do p de x o x igual a menos 1 e igualar ela a menos 6. Então nós vamos ter assim, ó, a que multiplica x menos 1, só que o x é menos 1, então vai ficar menos 1, que multiplica x menos i, então é menos 1, menos i, que multiplica x mais i, então menos 1 mais i, isso é igual a menos 6. Então, fazendo, nós temos que a vezes menos 2 vezes... Aqui nós temos a diferença de dois quadrados, né? Quando você tem a menos b, que multiplica a mais b, é a ao quadrado, então é 1 ao quadrado, menos 1 ao quadrado dá 1, né? Menos i ao quadrado. Então, a diferença de dois quadrados que a gente já está cansado de ver aí. Quem tem dúvida, volta lá em Produtos Notáveis para ver as aulas lá no YouTube. Bem, fazendo aqui, nós temos o seguinte, ó. Posso passar o 2 dividindo ou posso resolver isso aqui e depois passar a multiplicação dividindo. Então, aqui o principal aqui é você saber o seguinte, que menos i ao quadrado, o i ao quadrado é menos 1. Então, com esse menos aqui vai ficar mais 1, então vai ficar 1 mais 1. Então, vai dar 2. Então, esse parente aqui dá 2 porque o i ao quadrado é menos 1, certo? Menos 1 com menos dá mais. Com mais 1 fica 2, igual a menos 6, tá? Então, aqui nós temos um menos 4 que vai passar dividindo. Então, o a ele vai valer menos 6 dividido por menos 4, que simplificando dá 3 sobre 2 positivo, porque menos dividido por menos dá mais. Tá? Então, a gente tem aqui o valor do a. Então, guardem o valor do a aí. Ele quer saber agora o resultado de P de 3. Então, o x vai valer 3. Só que a gente tem o a valendo 3 sobre 2. Então, substitui aí 3 sobre 2, que multiplica. Ó, x menos 1. Só que o x é 3. Vai ficar 3 menos 1. Vezes 3 menos i. Então, vai ficar 3 menos i. Vezes 3 mais i. Tá? De novo, eu tenho aqui a diferença de dois quadrados. Tá? Aqui é 3 menos 2 dá 2, né? Esse 2 aqui eu posso dividir com esse 2. Então, nós vamos ter 3, que multiplica 3 ao quadrado, que dá 9, menos i ao quadrado. Que, lembrando, diferença de dois quadrados. I ao quadrado dá menos 1, com esse menos aqui dá mais, vai ficar 9 mais 1 dá 10, vezes 3, o nosso resultado aí é 30, é a letra E. Bem, essa número 7 aí, ele te dá os números reais A, B, C e D, são tais que, para todo x real, tem-se ax ao cubo mais bx ao quadrado mais cx mais d igual a x ao quadrado mais x menos... Então tem uma igualdade aí. O que eu vou fazer? Eu vou desenvolver o lado direito para fazer uma igualdade para ver qual é o número que multiplica o x ao cubo, já que são iguais, né? Qual é o número que multiplica o x ao quadrado, qual é o número que multiplica o x, qual é o número que vai ficar sozinho. Então, ó, a gente vai desenvolver aí somente essa multiplicação do x ao quadrado mais x menos 2 multiplicado por x menos 4. Então a gente vai fazer assim, ó, vai ficar x ao cubo, x ao quadrado vezes menos 4 dá menos 4x ao quadrado. Aí tem x vezes x dá mais x ao quadrado. X vezes menos 4 dá menos 4x. Depois tem menos 2x. E menos 2 com menos 4 dá mais 8. Tá? Depois ele fala menos.
Aí do outro lado eu tenho x mais 1 que multiplica x ao quadrado menos 5x mais 3. Então x que multiplica x ao quadrado é x ao cubo. X que multiplica 5x dá menos 5x ao quadrado. X que multiplica 3 dá mais 3x. Depois é 1, né? Vai ficar 1 vezes x ao quadrado, 1 vezes menos 5x e 1 vezes 3. Então o que eu vou fazer aqui? Vou somar a parte de cima aqui, quem é comum. Então, nessa parte de cima, eu vou fazer aqui embaixo agora, a parte de cima vai ficar x ao cubo, x ao quadrado, somando com x ao quadrado, dá menos 3x ao quadrado. Aqui dá menos 6. E aqui dá mais 8. Tá? Embaixo, x ao cubo. X ao quadrado com x ao quadrado aqui dá menos 4x ao quadrado. 3x com menos 5x dá menos 2x. E sobra o 3 ali. Mais 3. Agora vamos fazer a diferença aqui. Então, x ao cubo menos x ao cubo dá 0. Menos 3 mais 4 dá x ao quadrado. Menos 6 mais 2, que é menos aqui, né? Então, menos 6 mais 2 dá menos 4x. E 8 menos 3 dá 5. E nós temos aí o seguinte, aí quer que some b mais d. Então, b tem um x ao quadrado. Quanto vale o b? b vale 1. É o número que multiplica o x ao quadrado lá na outra igualdade. O d é o número sozinho. Então, aqui no nosso caso é o número 5. Então, somando esses dois, eu tenho o resultado 6, que é a nossa letra D de dado. Seguindo aí, a número 8 é bem parecida com a que a gente acabou de fazer agora. Então, ele diz que, considerando-se os polinômios P de x e M de x e Q de x, sendo que a relação entre os polinômios, ou seja, o P de x é igual a Q de x vezes M de x. Tá? Então eu vou fazer essa multiplicação de Q de x com M de x e depois vou comparar com o P de x, já que é uma igualdade, certo? Então vamos lá. Q de x vezes M de x vai ficar cadê? Mx ao quadrado vezes x dá x ao cubo. X ao quadrado vezes 1 dá x ao quadrado. Depois tem menos 4x ao quadrado. Depois tem menos 4x. Depois o 5 multiplica o x dá mais 5x. E o 5 multiplica 1 dá mais 5. Tá? Então aqui nós temos que x ao cubo menos 3x ao quadrado mais x mais 5. Tá? Bem, o B, aí ele quer B mais C. Então, o B, do outro lado, se você olhar, é quem multiplica o x. Então, aqui quem multiplica o x é o 1. Então, o B vale 1. E o C é o cara sozinho, do outro lado. Então, aqui é o nosso número 5. Então, a gente vai somar aqui e deu 6. Tá? Então, o número 8 aí, o gabarito é a letra E. Bem parecido com o número 7 aí. Seguindo aí, a número 9 tem um monte de erro aí, então vamos pular para número 10. Na 10 ele diz que a soma de dois polinômios tem grau 6, a diferença dos polinômios dá um grau 4, aí é válido afirmar, aí ele dá as opções aí. Então olha só, vamos chamar o polinômio P de x de A e o polinômio Q de x de B. Então a gente vai fazer assim, ó. O A somado com B me dá um grau 6, certo? E o A menos o B dá um grau 4. Então a gente vai fazer esse sisteminha aqui. Então eu vou somar, né? Já que A posso cortar aqui, então vai ficar 2A, ó, o B cortou, aqui dá 10. O nosso A tem grau 5.
Isso aí eu já sei. Substituindo 5 aqui, para dar 4, o B tem que valer 1, né? E B tem grau 1. Então eu tenho o A com grau 5 e o B com grau 1. Então, olhando lá as opções, ele diz que a diferença dá 6, não, né? P e Q tem o mesmo grau, não. P tem grau 5. Sim, né? O P a gente chamou de A, então ele tem grau 5. Seria a nossa letra E, o gabarito. E o restante aí tá tudo errado. O Q, que é o B, tem grau 1 e não grau 4. E o P tem grau 5 e não grau 4. Então, pessoal, só quem não terminou de fazer os exercícios aí, continue fazendo os exercícios, façam esses parecidos, tá? E coloquem as dúvidas aí pra gente poder resolver os exercícios que vocês não conseguirem, tá bom?